Olha aí, sétimo ano, vocês aí com disponibilidade, com aquele vigor para passar meia hora agora assistindo a aula de geografia. Eu sei que vocês vão, né? Então é mais um dia em que a gente vai dialogar sobre algumas coisas aqui dentro da ciência geográfica. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com você, queridíssimo aluno, você, queridíssima professor. Queridíssima professora, queridíssima professora e queridíssimo professor. Aí vocês assistem a gente aqui pela tela da TV Nova Nordeste 22.4. Tem o canal no YouTube, você pesquisa o Educa Recife tudo junto, se inscreve, vai ter a playlist do sétimo ano. Aí você vai encontrar as aulas separadas lá pelas datas. Tem a aula da semana, tem as aulas do mês. Tem as aulas do semestre, do bimestre, tudo lá disponível para vocês. E também tem um aplicativo do Educa Recife que você pode utilizar através do seu tablet, celular, no computador e interagir com a nossa aula simultaneamente aqui no ao vivo. Mandou a pergunta, a gente aqui responde. Tem o QR Code, ó, o QR Code que chega aqui toda vez, lindo, maravilhoso, já para encurtar os seus caminhos e já ir direto instalar o Educa Recife. E hoje, quem é que vai estar ali recepcionando as suas interações é o nosso queridíssimo professor Giorgio. Bom dia, o matutinho lindo ali, hein? Olha aí, hein? Bom dia, meu povo bonito do sétimo ano. É uma satisfação estar com vocês aqui. É sempre bom estar com vocês, principalmente em companhias boas, né? Vocês aí do lado de lá da telinha, a gente aqui, eu com o professor Gilson, né, que é um cara indo e voltando e indo, é a mesma pessoa, engraçada, pessoa boa. Midian aí, ó, hoje fazendo a nossa interpretação de Libras, né? Sempre aí fazendo a acessibilidade. E dizer a vocês que a aula hoje está show, a aula está massa. E dizer que estar com vocês é sempre bom. Aproveita a aula que a aula está show de bola. Se tem o matuto lindo, também tem o rosto lindo. E aí a gente vai dar continuidade aqui nos nossos assuntos. Se lembra que na aula passada que eu estava aqui dialogando para vocês, se vocês não assistiram, é por isso que tem lá a playlist no canal no YouTube, é você assistir a aula novamente. Falamos sobre o Cerrado. E aí no finalzinho da aula, começamos aqui a assistir um videozinho, só que não deu tempo, né? Aí eu disse que ia passar o vídeo na aula posterior. E é justamente um vídeo que vai conversar bastante com o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos assistir esse videozinho que fala sobre o Cerrado, as ações humanas, né? Aquilo que a gente chama de ações antrópicas no bioma Cerrado. Assiste comigo agora esse videozinho agora por completo, viu? A gente agora vai assistir todo, viu? Assiste aí, ó. E mais importantes biomas brasileiros. Sua biodiversidade ocupa 12% do território nacional e sustenta diversas comunidades indígenas e quilombolas. No entanto, esse bioma sofre com o avanço do desmatamento, provocado principalmente pelo setor agropecuário, que, segundo um estudo da WWF Brasil, já ocupa 40% das terras. Com a falta de políticas ambientais, a pandemia potencializou ainda mais a destruição do cerrado, como denuncia a vice-presidente da Associação Quilombo Calunga, Dominga Natália. Há pouco tempo, agora no meio da pandemia, uma parte do nosso cerrado foi devastada para a plantação. Mas não foi simplesmente uma parte do cerrado derrubada para a plantação. Foi uma grande agressão à nossa caixa d'água, onde abastece todo o sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Isso ali indo para frente vai estar nos prejudicando, vai estar prejudicando a biodiversidade, vai estar prejudicando não só o território Calunga, mas todo esse bioma cerrado, que é onde ainda tem uma parte preservada, é aqui no Quilombo. Se observar por satélite consegue ver isso. Então não se trata simplesmente de um desmatamento, trata-se de uma agressão a um meio que está preservada há mais de 300 anos. A iniciativa MAP Biomas apontou que a destruição do cerrado segue mais rápida que na Amazônia, totalizando 408 mil hectares de solo devastados.
uma área equivalente a quase 4 municípios do Rio de Janeiro. Os meses de julho e agosto são marcados com constantes queimadas no bioma, e hoje já somam 12 mil focos de fogo, que na maioria das vezes são potencializados por ações criminosas para criar pasto para o agronegócio, como explica o brigadista ambiental Matheus Rocha, que atua no combate a essas queimadas. Na maioria desses incêndios florestais que ocorrem, são incêndios criminosos, de pessoas que moram próximas à unidade de conservação, chacareiros, fazendeiros e etc., ou que têm interesse em desmatar uma área, seja para grilagem de terra, fazer pasto, renovar pasto, para agricultura de larga escala. Essas pessoas acabam ateando fogo no cerrado e causando esses incêndios florestais. O Cerrado é conhecido como o berço das águas e possui nascentes importantes que abastecem todo o território brasileiro, como o Rio São Francisco e o Rio Tocantins. O Cerrado é um dos maiores e mais importantes. Além do Cerrado, a gente tem também os outros biomas, né? A gente já trabalhou aqui em aulas anteriores, falamos aqui da Caatinga, falamos aqui da Amazônia, tem os Campos Sulinos, tem o Pantanal, aí tem o Cerrado, tem os demais ecossistemas, manguezal, Mata dos Cocais, Mata de Araucárias, aquelas áreas de transição. Então, todos os nossos conjuntos de biomas, ecossistemas, eles são ricos e cada um com as suas particularidades, nas suas biodiversidades. E aí o Cerrado não vai ser diferente. Se você vê aqui na sua tela, acompanha comigo, ó. São 262 espécies de répteis, das quais, olha só aqui ao lado, ó, o número de espécies que você vê aí, a grande variedade que existe apenas dentro do Cerrado. Do outro lado, a gente vê que temos aí, ó, mais de 1.000 espécies de borboletas e cerca de 10 mil de mariposas. Então, assim, você pega, tem o Cerrado com as suas particularidades. A gente falou aqui da característica da vegetação arbustiva, né? Presença de arbustos espaçados, aquelas árvores com a proporção menor, né? Não são de grandes proporções. Falamos aqui do solo do Cerrado, falamos do clima do Cerrado, aqueles períodos sazonais, tudo isso disponível na nossa aula anterior. Mas aí tem o quê? A ação do homem. Chega um homem, como vocês viram aí no vídeo, e faz o quê? Desmata uma grande área para simplesmente fazer o quê? Plantações, a questão da agricultura. Aí vem soja, é bem famoso, né? Falar da soja nessa região central do Brasil. Quando a gente puxa para outras regiões, tem milho, tem questão de algodão. Então, assim, o homem, né, praticando aí, visando apenas a questão do lucro, visando os seus interesses pessoais, agredindo os nossos biomas. Se você pega, por exemplo, a Mata Atlântica, eu estava vendo a matéria, professor Jorge Paulo, sim, que aqui no nosso estado, se a gente pegar aqui, né, o conjunto e comparar com períodos de anos anteriores, a gente começa lá atrás, né, no processo de formação, né, temos aí mais de 500 anos já do nosso território. A gente tem aqui 100% da Mata Atlântica, pegando o estado de Pernambuco, sim, e um conjunto de 100%. Só que aí vai passando os anos, aí vem o desenvolvimento, urbanização, crescimento das cidades. Quando a gente pega o recorte hoje atual, temos apenas 11% de Mata Atlântica sobrevivendo aqui no nosso território. E isso não se limita apenas ao nosso território aqui, Pernambuco. Se a gente avança por toda a área de atuação da Mata Atlântica, é muito presente, só apenas vesquícios da nossa floresta, da nossa Mata Atlântica, professor. E sim, ela é riquíssima, né? Uma floresta bastante heterogênea, e a gente tem que ter cuidado com isso, né, professor Jorge? É interessante o seguinte, Gilson, você fala em 11%, mas eu diria talvez que, até menos, que nós, né, tenhamos um pouco menos. Se não me falha a memória, houve uma pesquisa, né, do próprio INPA, né, CMBio e outros órgãos que tratam a questão da vegetação. Nós temos da Mata Atlântica originária
né, de quando chegaram aqui os primeiros portugueses na questão da exploração do pau-brasil. Nós só temos em torno de 5%, 3,5%, 5% dessa mata nativa. Né? Então você imagina, né? Você imagina, da Mata Atlântica, um exemplo, isso, a gente tem algumas plantas, algumas árvores chamadas árvore testemunha, que é a imbaúma. Sim, a imbaúba. É o imbaúba ou a imbaúma, depende. Depende uma da árvore, região. que ela tem, você vê muito aqui, é um tronco, não é muito forte, não é um tronco, não é uma madeira, ela parece com, o tronco dela é muito semelhante ao tronco do mamão. Né? É uma madeira não muito resistente, mas mostra que ali era Mata Atlântica. Exato. Né? Então hoje, por mais que muitas vezes a imprensa divulgue, né? A imprensa divulga aquilo que é informado para ela. Isso. Que não está tendo um desmatamento assim, uma queimada, né? A derrubada de florestas. Ela falou aí só do Cerrado. E o Cerrado é um bioma basicamente brasileiro, assim como a Caatinga, né? Então, existe toda uma fauna, toda uma flora, não é, toda a questão climática que envolve essa vegetação. Na hora que você derruba, tira e limpa essa área para colocar a criação de gado ou plantação, não é? Você está mexendo com o bioma e o planeta vai sentir lá na frente essas questões. Então, há indícios de que daqui até 2030 nós tenhamos um aumento de temperatura no planeta em mais de 3 graus. Gente, no planeta, 3 graus, isso é muita coisa. Então, a gente vem hoje uma questão de terremotos com maior frequência, questão de erupções vulcânicas com maior frequência, de tsunamis em algumas regiões que já existiam, hoje estão a frequência muito maior. Está aí a gente sofrendo agora, por exemplo, na Indonésia. Isso. Não é? Houve um abalo sísmico, por exemplo, nos Estados Unidos semana passada, na região de São Francisco, ali tem o Cinturão do Fogo, né? Ali aquela região ali que você pega ali o Japão. É o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, é importante que a gente veja essas questões climáticas, veja essas questões de desmatamento, não é? E se há essa necessidade toda, o Brasil não pode ser responsável pela alimentação do mundo inteiro. Não é? A gente tem que primeiro produzir para o mercado interno, produzir para abastecer o nosso país e o excedente de produção comercializar e não fazer o contrário. Não é? Produzir para vender e se sobrar, abastecer o mercado interno. Não é? Então é importante que a gente reveja aí e não inverta os valores, né, econômicos, políticos e sociais, pensando no bem-estar do planeta, que é a nossa casa. Né? Depois que poluir um solo, poluir um rio, né, vai ser difícil fazer o contrário. Perfeito, professor Jorge. Na imagem aí você vê justamente essa biodiversidade que nós temos aqui no nosso território nacional. Joga na tela aí, Juninho. Você vê que cada região vai ter a sua particularidade. A gente falou sobre essa questão endêmica aqui na questão da caatinga, professor, na aula sobre caatinga, a vegetação e os animais extremamente adaptados àquele clima semiárido. Aí teve até a pergunta, professor, mas professor, o clima semiárido, ele não ocorre somente no Brasil? Sim, temos outras regiões no globo terrestre que ocorre também o clima semiárido, mas em relação à caatinga, a composição do bioma, ele é endêmico e é particular nosso brasileiro. E aí merece um cuidadozinho maior, né? Se só existe aqui, se a gente começa a degradar, aí já se foi a nossa caatinga, né, pessoal? Então você vê na imagem aí, ó, dando um tour por todo o Brasil, tem até imagem ali do território brasileiro, ó, com as paisagens que identificam cada região de cada bioma está aí inserido. Mas assim, professor, o que é que isso tem a ver com a nossa aula? Nós estamos falando hoje de o quê? De sustentabilidade ambiental no lugar. E qual é o nosso lugar? Sim. Pode ser a rua da sua casa? Pode ser, mas a sua rua está dentro do seu bairro, e está aqui dentro do nosso Recife, que está dentro de Pernambuco, da região Nordeste, no Brasil. Então, ou seja, o nosso lugar global é o quê? O nosso globo terrestre. E aí as ações humanas não têm sido tão assim simpáticas, né? Simpatizante com a questão da natureza, né? Então, o lugar, vamos entender, lugar. O lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas, carregado aí de afetividade,
dotado de valor pelo sujeito que nele vive. Então, ou seja, o lugar, né, é uma das categorias basilares da geografia, né? Basilar é aquilo que está na base ali, ó, formando, compondo a ciência geográfica. Então, ou seja, aquele canto que você costuma... Eu só gosto de chupar picolé na barraca do professor Giorgio. Opa! Eu só gosto de lá. Então, ou seja, quando termina a aula, você pega seus coleguinhas e vai lá na barraca do professor Giorgio chupar picolé. Então, ou seja, é o lugar que vocês gostam de chupar o picolé. Vocês têm o quê? Uma afeição por aquele canto. Eu, particularmente, não gosto muito de praia, por exemplo, no final de semana. Eu gosto mais de uma área verde, um parque. Então, ou seja, já é um lugar que eu tenho uma afeição, uma afetividade por aquilo ali. Então, dentro disso, se o espaço, se o lugar, ele é dotado dessas afetividades, lê junto comigo aqui, ó. Então, minha gente, aquela rua onde passamos a infância, podemos chamar de lugar. A região onde moramos, ou até mesmo, professor Giorgio, aquela casa lá, aquela fazenda que você vai assistir no final de semana, né? Sim. Junto os amigos, Vou né? lá em Aliança. É Aliança, é? É Aliança. Olha, o lugar do professor Giorgio é Aliança. Então, ou seja, tem essa questão da afetividade presa ao conceito do lugar. Aí, professor, o que são as categorias basilares da geografia que o senhor falou aí? Sim. Se é que está compondo ali a base da ciência geográfica, então nós temos lugar, território, paisagem, região e o espaço geográfico que a gente está incluído e fazendo as inter-relações, né? Tanto sociais como o meio ambiente. Mas aqui, professor Giorgio, olha só, a gente não tem tanta afeição às vezes com o lugar em que vivemos, né? Muitas vezes, você vai aí, por exemplo, vem aí as eleições, professor. Sim. Aí o pessoal vai lá e tem aquele canhotozinho, né, que entrega, né? Você vai passando na rua, o pessoal dá um folhetozinho para você. O santinho. Chamado santinho, né? É. Aí você pega o santinho, eu não gosto desse candidato não. Aí você amassa o santinho. Joga no chão. Não. Joga no chão. É um problema sério depois da eleição. Não é não? É. Assim, quando você amanhece o dia, professor Giorgio, tem uma sessão eleitoral próxima à minha casa, Sim. menino do céu, a rua amanhece de uma maneira incrível, viu? Dá para ver o chão? Não dá, não. Não dá de forma alguma. E aí, aquele papel, quanto tempo não vai demorar para que ele venha se decompor ali? Ele já tem uma composição tinta, né? Que teve que ter passado a tintazinha para imprimir aquilo que estava exposto ali. Aí você descartou ali. Aí você fez isso, a outra pessoa fez aquilo, aí o outro também fez. Aí virou ali aquela quantidade enorme de resíduo naquela rua. E aí, né, não passou a limpeza urbana, professor. Aí aquilo ali entupiu as valas. Aí choveu. Aí como é que a água vai escoar? Não escoou a água. Aí o que é que vai acontecer? Enchente. Inundação. Então você vê que é uma coisa que vai atrelando, né? Vai se acumulando e vai dando outros reflexos. Na imagem, você vê ali o quê? Ó? Duas chargezinhas. De um lado, professor, dois rapazes conversando. Ó. Aí repare que um está limpo, né? Já o outro está ali com a quantidade de resíduos atrelado a ele. Tem um pneu, tem uma caixa de papelão no pé. Aí tem uma latinha na cabeça, aí tem uma casca de banana no nariz. Aí um pergunta para o outro, né, o que está ali sem, que está mais limpinho, né? Sim. Pergunta, você veio do lixão? Olha a resposta dele, não, vim da praia. Ele deu um mergulhozinho, foi banhar-se na água dos oceanos. Rapaz. E voltou com toda a carga de poluição. Já do outro lado, você viu uma chargezinha, professor, olha só, hein? Tem uma empresa lançando bastante ali, ó, líquido, poluentes, No rio. tanto no rio Quanto como na atmosfera, poluindo o ar. Mas só que olha por trás, ó, ele apontando ali, ó, como se ele estivesse preocupado com a questão da sustentabilidade. É aquilo, é falar uma coisa e praticar outra, né? E aí, professor Giorgio, você analisando essas imagens,
Complicado, né, professor Jorge? Nós tivemos um momento aí que trabalhamos, por exemplo, na Semana do Rio, né? E a gente falou muito sobre o Rio Capibaribe. E o Rio Capibaribe, quando ele chega aqui no Recife, né, que deságua no mar, tem o Rio Capibaribe e o Bibiribe. Sim. Mas ele vem lá desde o interior. Eita, Poção, terra boa. Desde o interior. E por onde ele passa, em algumas regiões, há um descaso, né, com o rio, né, quando se joga dejetos, principalmente de açougues, né, de matadouros públicos próximo ao rio. Então, toda aquela água que é lavado, né, aí vai direto para o rio, sem nenhum tratamento. Muitas indústrias, principalmente no polo têxtil, né, só para gente, isso é fato, tá? Não estou aqui criando nada. E muitas vezes, algumas indústrias, algumas dessas foram penalizadas porque jogavam, né, o esgoto direto no rio sem nenhum tratamento, principalmente das fábricas de jeans, né? Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, né? É lógico que é investimento, não é? Mas eu não posso simplesmente jogar os dejetos no rio. Quantos, por exemplo, aqui, imagine vocês, o Recife cresceu muito, a região metropolitana cresceu muito. Então, antes você tinha uma rua com 10 casas, hoje você tem, no lugar de 1 a 2 casas, tem um prédio que foi construído. Né? Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se a gente tinha uma rua, a rede de esgoto era para 10 casas, hoje diminuíram para 8 casas. E 2 foi construído um prédio com 10 andares, cada andar com 4 apartamentos. Eu vou ter 40 casas agora, 40 apartamentos no lugar de 2 casas. E para onde vai esse esgoto? Não é? Vai para a rede de tratamento do esgoto ou muitas vezes joga direto no rio, principalmente esses prédios que estão aí à margem do rio Capibaribe e do rio Bibiribe. Então é importante que a gente reflita, que a gente pense que a sustentabilidade passa também por atos simples, como o meu, por exemplo, de em casa eu não jogar o óleo da fritura na pia. Com certeza. Não é? Não jogar, por exemplo, papel higiênico ou absorvente ou aquele fio dental na bacia e dar descarga, porque ele vai para o esgoto, vai para todo um sistema de captação. Então, perpassa por ações simples, nossa, enquanto cidadão. Eu não posso simplesmente falar do outro, mas não dar o exemplo. Então, nessa charge que o professor colocou, as indústrias falam, né, da sustentabilidade e, ao mesmo tempo, não fazem a sua parte. Né? O lucro, veja que na charge tem lá o cifrão. O lucro está acima de qualquer coisa. Né? Pois é. E aí, nessa questão de você ter aquele cuidadozinho nas suas pequenas atitudes, não é que você vai estar no final de semana, por exemplo, no Marco Zero, aí passa ali, né, chega ali o Rio Capibaribe para desaguar no mar, e você vai estar ali consumindo a sua água com gás. Sim. E depois que você terminou o líquido da água, você pega ali, aí a garrafinha no rio. Uma garrafa PET dura aí, em média, 450 anos para que venha se decompor. Ah, Maria. Então, é muito tempo, né? Oxe. Aí chega ali, tem a vida marinha inserida ali, aí vai prejudicar já o ecossistema marinho. Você também tem aquela questão, né, daquela balazinha, você chupa aquela também. Tem muita coisa, tem muitas pequenas atitudes que a gente pode fazer, tanto andando na rua como em casa, que são atitudes sustentáveis. E aí a gente vai estar pensando, tanto na nossa geração, como nas gerações posteriores, que é justamente o princípio da sustentabilidade, da gente ser sustentável. Garantir a utilização nossa e também das gerações posteriores na questão dos recursos naturais. Beleza, pessoal? Por que você não termina de tomar aquela coca no final de semana assim em casa? Por que você não pode reaproveitar? Refrigerante? Exato. Por que você não pode tomar aquele refrigerante e reutilizar aquela garrafa para outra atividade, né? Tem gente que lava e engota água para fazer gelo, por exemplo. Chega alguém e está lá. Né? Não vamos pensar sobre isso. Falando da questão das emissões de gases, olha aqui na tela. Pode ser tanto de fontes naturais, como também de fontes antropogênicas, que são promovidas pelo homem. Quando a gente fala das questões naturais, pode ser uma queimada natural, cai um raio,
pegou fogo ali, começou uma queimada. Pode ser também de uma atividade vulcânica, né? Estourou o vulcão, brum, surgiu toda aquela cortina de fumaça poluindo a atmosfera. Essa é a questão humana, é justamente o ser humano que chega ali em determinada área, aí vai fazer aquele processo de limpeza, né, através da queimada ali daquele local. Só que não fez numa atividade, né, no setor agrícola, aquela atividade controlada, aquele incêndio passou a ser um incêndio mesmo, né, deixou de ser queimada e virou um incêndio descontrolando, devastando a grande área. Poluição atmosférica, a poluição atmosférica é presente nisso aqui, somente isso? Não. Devasta a questão dos vegetais que estão ali, dos animais que vivem ali, altera toda aquela biodiversidade. Beleza, pessoal? Olha aqui, professor. Sim. Os emissores aí, ó. As indústrias, os combustíveis fósseis, né, usados aí nos veículos, né, nos grandes centros urbanos, desmatamento, agricultura, pecuária e também no lixo, os chamados resíduos sólidos. Aqui são o que a gente pode fazer para controlar, professor. Está vendo aqui? Ó, tem até o nome ali, controle, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né? Então você vê aqui ó, uma série de incentivos que a gente pode fazer justamente para evitar essa contaminação atmosférica, essa emissão de gases. Dá um print aí, porque o professor Giorgio já vai se despedindo ali. Pessoal, tá vendo como o assunto é tão bom, a aula é tão gostosa de assistir, que o tempo passa voando assim que a gente nem percebe. Mas a gente volta na próxima aula, continuando esse assunto aí com o controle sobre a emissão de gases, não é isso, professor? Hoje vamos falar de desmatamento. Grande abraço para vocês, até outra hora. Vamos falar de enchentes, desmatamento, vai ser tanta coisa aqui, professor. Até a próxima aula, pessoal. Um beijo do rostinho lindo. Valeu. Um beijo do gordo.